Saudações, vigia das pessoas, enquanto o sol nasce lá no leste. Jesus vai nascendo a cada manhã dentro dos nossos corações, porque Jesus é o sol da justiça. Jesus é o nosso sol. Estamos vendo a série Os Grandes Profetas Maiores. Ontem falamos do bom samaritano. O bom samaritano é aquele que obedecem à lei de Deus, ao pé da letra, amando a Deus sobre tudo e amando ao seu próximo. Goste ele do seu próximo ou não. Você não precisa gostar do seu próximo. Provavelmente aquele samaritano não gostava do seu próximo. Ele viu que era um inimigo da sua nação. Mas ele o amou. Como? Suprindo-lhe as suas necessidades. Entendeu? Desculpa eu ficar fazendo assim, é que parece que eu fumei a vida inteira, é que eu fumei a vida toda. Mentira, eu nunca fumei, não sei porque que eu tenho essa garganta enroscando o tempo todo. Não sei. Hoje nós vamos falar de duas irmãs muito amadas. As duas eram amadas por Jesus. As duas amavam Jesus. Mas uma amava tanto Jesus que estavam fazendo coisas para ele. A outra amava Jesus que só queria ficar ali nos pés dele, aprendendo dele. Ficar nos pés significa ser discípula. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta mulher chamada Marta uma irmã que chamava Maria, a qual assentando-se-lhe também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Maria também assentou-se aos pés de Jesus. Maria era discípula de Jesus. Também. Porque o também quer dizer adição. Marta estava assentada aos pés de Jesus. Também Maria estava assentada aos pés de Jesus. Marta, discípula de Jesus, hospedou Jesus em sua casa. E ela certamente assentou-se-lhe aos pés. E também Maria também ficou sentada aos seus pés e ouvia a sua palavra. Marta, porém, se distraiu um pouco em muitos serviços. Marta ficava sentada ao pé de Jesus, mas ela se distraía com os serviços. Ia lá, arrumava a casa, fazia comida, blá, blá, blá. E aproximando-se, disse: Senhor Jesus, não se te dá de que minha irmã me deixe servir sozinho a casa? Dize-lhe, pois, que me ajude. Ó, Senhor, pede para essa mulher, essa menina vagalzinha me ajudar. E Jesus respondendo lhe disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será lhe tirada. Sim, Maria escolheu a boa parte. Qual que é? Continuar aos pés de Jesus. O texto diz que Marta estava aos pés de Jesus, mas volta e meia ela parava de aprender de Jesus e ia lá cuidar dos seus afazeres. Claro, a comida precisa ser cozinhada,
os hóspedes precisam ser bem hospedados. Mas Jesus disse: existe uma coisa mais importante. E Maria, sua irmã, Marta, escolheu a melhor coisa. Que coisa que ela escolheu? Permanecer aos pés de Jesus. Amém, né? A mensagem de hoje é: a gente não pode se descuidar muito da vida secular, mas precisamos tirar tempo, de preferência. Saudações, cavaleiro! De preferência às primeiras horas do dia, para adorar ao Senhor. Cuide da sua vida, cuide da sua casa, mas não se esqueça de se ajoelhar aos pés do Senhor. E Jesus estava aqui, já é outro dia, certamente. E aconteceu que, estando Jesus a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Certamente João ensinou aos discípulos como orar. Jesus falou: tá bom, vou ensinar vocês. Vocês devem orar assim. E disse-lhes: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. E disse Jesus também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou agora uns amigos em minha casa, e eu não tenho pão para lhe dar. Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, amigo, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que se não levante e dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Jesus está ensinando a gente aqui a ser mais atencioso, mais atento. Derruba a porta do seu amigo. Ele vai ficar muito irado, mas vai levantar e vai te dar o pão. Então Jesus aqui é uma parábola. O amigo é Deus. Deus está lá dentro da casa, o santuário celestial, o tabernáculo do céu. Bom dia, vai com Deus. E o amigo importuno somos nós. Não quer dizer que Deus se desagrada da nossa importunação, mas quer dizer que Deus vai nos atender quão rapidamente quando ajudaria um amigo que estava sendo importunado em hora imprópria. Eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Coisa boa para pedir ao Deus toda manhã é o Espírito Santo. Pai do céu, vigia das pessoas, dá-nos o Espírito Santo.
E falar em Espírito Santo, existe um pecado que o Espírito Santo não gosta? E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão. Jesus acabou de curar o mudo. E o mudo começou a falar como um tagarela. Veja, o mudo está falando, e depois que saiu o demônio dele, alguns começaram a falar. Ele expulsou o demônio por Beelzebu, príncipe dos demônios. Outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Senhor, faz um milagre, mais um. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado. Como é que eu vou expulsar Beelzebu de Beelzebu? E a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que expulso os demônios por Beelzebu? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Seus filhos estão expulsando por quê? Pois eles serão os vossos juízes. Pois é, vocês estão atribuindo a Beelzebu obra de Deus. E esse é uma dica. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Ou seja, eu não estou expulsando demônios por Beelzebu. O diabo não é a favor do diabo. Eu estou expulsando eles aqui porque eu estou imbuído do poder de Deus. Saudações! Entra no canalzinho e dá o like. Vigia das pessoas, estou gravando ao vivo aqui. Quer aparecer no canal? É só aparecer aí. Corre lá e aparece aqui. Os amigos meus passaram aqui. Dê um like, compartilha, viu? Então, se eu estou expulsando demônios por poder de demônio, então o quê? O demônio está dividido? E se eu estou expulsando o demônio por poder de Deus, vocês já fiquem sabendo, o reino de Deus já chegou. O reino de Deus está aqui. E eu, Jesus Cristo, sou o rei de Deus. Eu sou o rei do 7º reino. Mas Jesus, conhecendo eles, os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu? Você está ficando doido? Não, meu amigo. Eu expulso demônios por poder do Deus, do Espírito Santo. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos, hein? Porque os seus filhos estão indo aí de aldeia em aldeia, também expulsando demônios, pois eles serão vossos juízes. Eles vão dizer que vocês estão errados. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Certamente o reino de Deus está aqui. E o reino de Deus é composto por todos aqueles que fazem a minha vontade. Quando o valente guarda armada a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta se espalha. Você está brincando com coisa séria. Você está brincando com fogo, está dizendo Jesus. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando acha a casa varrida e adornada, arrumadinha, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali,
E o último estado desse ser vivente, desse homem, é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo estas coisas, uma mulher dentro da multidão, levantando a voz, disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. A mulher, cheia de Espírito Santo, disse: Aventurada é a sua mãe. Mas Jesus respondeu: A minha mãe é aventurada? Claro que é. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem as palavras de Deus e aguardam. Muito bem. Aqui não falou, mas no outro, em Mateus 12, 22, está falando isso. Que o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. A gente vai chegar lá um dia, mas só para saber se eu cometi esse pecado, é aquele pecado que rejeita a Deus. Você quer saber se você rejeitou a Deus? Provavelmente você está me vendo aqui, esse canal meio difícil, arrastado. É pelo poder de Deus. Porque ninguém aguenta se não for pelo poder de Deus. Mas eu prometo, com o tempo eu vou melhorar um pouco. Se você está buscando a Deus de vários modos, é sinal que você não cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Porque Jesus disse que o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Será que eu cometi esse pecado? Não. Porque se eu estou buscando o Espírito Santo, eu não posso ter cometido um pecado contra o Espírito Santo. E blasfêmia contra o Espírito Santo não é ficar irado contra Deus, xingar Deus. Ah, Senhor, por que você matou minha filha? Não. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de coisa pior. Atribuir aos demônios as obras de Deus, isso é pecado. Entendeu? Isso é blasfêmia. Você não pode ver Deus atuar e dizer que quem está atuando é o Beelzebu. É contra isso que Jesus está falando. Eu coloquei aqui para você ver o sol nascer, que maravilha. Esse sol é maravilhoso. E finalizando, quero que você saiba que o Espírito Santo é como o sol invadindo a nossa vida a cada manhã. Ele vai entrando e vai limpando a casa. Só que a gente tem que deixar essa casa limpa, porque senão nós temos que deixar ela habitada por Jesus. Porque se a gente abandonar, expulsar Jesus, os demônios que estavam morando na casa vai morar de novo nela. E vai levar seus amiguinhos ainda. E vai virar uma demoniada só. Obrigado porque você esteve aqui. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, dê o like. Tá bom? Que o vigia das pessoas, aquele que mora depois do céu, te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.